Opa, e aí, beleza, pessoal? Todos bem-vindos a mais um vídeo no canal. Bom, gente, vou trazer um pouquinho aqui sobre Price Action e apenas o Price Action pra gente, beleza? É como que eu utilizo aqui a análise no gráfico e como que eu me comporto diante dos acontecimentos dos candles. Então, sem delongas, pessoal, a gente observou aqui, ó. Eu marquei essa região aqui, galera, ó. Essa região aqui, ó, de região como compradora, eu não utilizei o candle, o gatilho. E o que acontece aqui, ó, vou mostrar para vocês uma paradinha que normalmente acontece. Vocês que acompanham o canal sabem que isso aqui é um gatilho real, certo? Isso aqui foi no caso de ontem, né? Ele deu um gatilho real aqui, ó. Então, esses 50% aqui, pensaríamos em entrada, né? O que acontece? Lá na frente que o mercado veio a criar um padrão de reversão, beleza? Ó, esse candle pretinho aqui, ó. Aqui ele já cria um padrão de reversão, tempo gráfico de 1 minuto. Aqui ele já mostra pra gente um pivôzinho. Repare que esse fundinho aqui, ó, foi rompido. Então, isso aqui, ó, é um pullback válido. Aconteceu aqui um pivôzinho de alta, onde quando o mercado volta, ele não rompe esse fundo. Então, se você quer pensar num trade bacaninha, você tem duas formas, né? Ou ele vai romper uma estrutura anterior, ou ele faz aqui um pivô de alta e no retorno do preço, ele não rompe esse fundo aqui, ó. Fica maravilha também para você aguardar acontecer um gatilho de compra favorável. Então, nessa pequena instrução que eu passei para vocês aqui, ó, que eu vejo que as pessoas têm mais dificuldade é identificar essa micro movimentação. Pessoal, por que que eu desenho um topo aqui, ó? Porque rompeu essa anterior. Por que que eu desenho um fundo aqui, ó? Porque ele rompeu um candle anterior. E por que que eu subi? Porque o mercado só subiu. Perfeito? Chegou nessa máxima, desceu nessa mínima. Olha isso aqui, ó. Deu um gatilho comprador bacana pra gente, numa região favorável. O mercadinho só voltou aqui, ó, pegou e subiu. Tranquilo? Então o que acontece? A gente tem que acompanhar, porque uma coisa que eu sempre valorizo muito, galera, é o seguinte, ó, se aqui embaixo ele tá me dando um pivô de alta, certo? E quando o mercado volta aqui, ó, ele me dá o gatilho. E eu tenho no mínimo um alvo aqui nessa região desse topo aqui, ó. O que que eu chamo de alvo, pessoal? Observa que tem um FVG aqui, ó, bem entre esse candle e esse outro candle. Então eu tenho isso aqui por alvo, principalmente esse ponto para fechar essa lacuna aqui em cima. Então eu tenho entrada aqui que a primeira instância se torna só um scalp, porque o mercado vai ter obrigação de romper esse topo. Como que eu sei que ele não vai romper esse topo? Chegando aqui, fechando esse FVG, já chega, começa a dar um candinho preto, já forma um harami de baixa, beleza? Só de dar um candle preto aqui, ó, pode vir outro aqui, ó, e dar um gatilho e descer mais ainda. Então, a partir desse momento que você pega esse gatilho 3 aqui, ó, porque aqui foi um gatilho 3, beleza? Aqui aconteceram várias coisas. Quando você tem essas informações, ó, tem um pivô de alta, beleza? Foi o primeiro gatilho aqui, o preço voltou, deu um gatilho tipo 3 aqui, então você pode aproveitar essa entrada aqui, ó, para navegar. Eu estou só colocando isso aqui, ó, para questão de observação, mas eu vou para o dia de hoje também, tá? Ó, eu marquei esse fundo aqui, ó, marquei esse fundo. Observem que o candle referência aqui de baixo, ele não teve a sua máxima ainda visitada. Eu estava aguardando um pouco mais embaixo para fazer essa compra, mas ele quis realizar aqui no 50%. Então, beleza, tranquilo. Olha só. Então o preço chegou aqui, foi ontem no final da tarde. O que acontece? Marquei essa região entre este ponto do fundo e este ponto aqui. O candle gatilho estaria aqui, né? Então aqui ficaria um range muito grande. Eu gosto de trabalhar nos melhores pontos. Então eu deixei daqui para baixo, já que esse mercado tocou aqui, ó, e deu uma pernada, eu mantive uma linha aqui assim, nessa região aqui, tá ok, pessoal? É uma região. O mercado hoje pela manhã, ele amanheceu dando um gatilho nessa região de compra, beleza? No momento o mercado pode descer até aqui, beleza? Aqui pode acontecer uma compra, pode ser um pullback nessa região aqui, ó, ele fazer um topo mais baixo também. Temos uma linha de tendência no momento aqui, show? Porém, ele pode chegar aqui, pessoal, e fazer um topo mais baixo aqui, tá ok? Ele pode cair? Pode. A gente observar aqui, ó, ó a tendência de baixo, o mercado foi lá na linha e já criou esse pivô de baixo aqui, ó. Aqui a gente observa uma informação que o mercado dá, ó. A mesma coisa, ó, essa máxima, esses desenhos em sites aqui a gente não desenha, então esse preço desceu até aqui, subiu até aqui, e o que ele fez aqui pra gente? Um pivô de baixa. Nesse pivô de baixa, ele também rompe
este último fundo anterior aqui, ó, da microestrutura. Tem um fundinho aqui, ó. Então, o que a gente precisa? Se eu estou numa estrutura altista, para que eu tenha uma confirmação de que o mercado possa cair, eu tenho que romper essa estrutura altista. E como é que eu sei que rompe? Primeiro, a gente tem 3 tendências. Então, essa aqui é a primeira das tendências que vai ser rompida. A tendência terciária. Ok? Nesse caso aqui, ó, isso aqui é a tendência terciária. Para quem acha que o price action, pessoal, é subjetivo, ele não é subjetivo, não existe subjetividade. E esse lance de contexto que as pessoas utilizam, eu utilizo assim, a frase contexto é para saber tendência, os topos relevantes, topos de referência, a tendência secundária, a terciária, a primária. Tudo isso podemos utilizar como falar assim, estou utilizando essa análise de contexto. Porém, as movimentações, elas são precisas. Ó, aqui ó, é onde eu tive o último fundo antes dessa subida. Aqui, ó, é onde o preço literalmente rompeu esse fundo. Aqui, ó, eu tenho um pivô de baixa que foi construído e esse ponto aqui, ó, rompido, nessa volta do preço, ele só não pode romper o topo e dar o gatilho para você. Maravilha? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho isso aqui como alvo porque é uma probabilidade. É uma probabilidade. Eu simplesmente peguei aqui o nosso ponto de máxima, o nosso ponto do fundo, aqui, ó, e eu projetei da forma clássica. Então, aqui nós temos uma região de 100% dessa projeção aqui, beleza? E se formos pegar pelo movimento do pivô, que aconteceu deste topo, beleza? Até este primeiro fundo do pivô montado, o 100% dá nessa região. Então, eu aproveitei para marcar esta região, compreende o 100% dessa projeção clássica aqui e dessa daqui, beleza? Então, essas duas estão dentro dessa região. Então, aqui possivelmente pode acontecer um trade de compra. Perfeito? Eu deixo claro aí, porque ó, é uma região de topo, tem umas confluências. Então, nós temos aqui uma possibilidade de acontecer um trade nessa região aqui. Ó. Ele pode até mesmo romper a linha, mas pode acontecer. Tranquilo? O que eu faço quando o preço chegar aqui? Galera, é muito simples. Por exemplo, aqui, ó, ele está descendo lá em forma de zigue-zague. Está descendo em forma de zigue-zague. Aqui nós temos o preço descendo em forma de zigue-zague. Ó, voltou para baixo e está caindo. Quando chega nesse ponto aqui, ó, ele rompe essas máximas, rompe. Mas aqui que entra um segredinho para você poder fazer uma compra de forma tranquila aqui embaixo. Você vai comprar em qualquer gatilho? Não, galera. O certo é assim, ó, se você está vendo que o preço está descendo na tendência terciária, observe isso aqui, ó, ele está fazendo para você topos e fundos descendentes, ó, topos e fundos descendentes. Aqui, no mínimo, você tem que ter um topo anterior rompido ou um novo pivô de alta sem ele romper esse fundo, certo? Então, quando você chega aqui, ó, você vê que os candles estão presos nesse range, não acontece topo duplo, então aqui não acontece pullback válido, a não ser aqui, ó, beleza? Quando ele vem aqui até aqui em cima, ele até faz um movimento aqui, ó, mas quando ele vem, ele não rompe esse ponto anterior. Aqui ele rompeu? Rompeu. Aqui embaixo ele rompeu? Não, não rompeu. Se você vai aproveitar um pivôzinho desse que acontece aqui, ó, e você fala, vou fazer essa entrada em função deste pivôzinho que aconteceu aqui, ó. Presta bem atenção. Esse ponto aqui, ó, é importante que não seja rompido. Ok? Então, se o preço vem até aqui na volta e você fala assim, opa, fez um pivôzinho, o que eu vou fazer? Eu vou esperar a volta do preço e ele me dá um novo gatilho comprador. Só que esse gatilho comprador não pode romper o fundinho. Porque se ele voltar a romper o fundinho, ele concorda comigo que ele está fazendo uma estrutura de baixa? Olha só. Só aqui ele já fez uma estrutura de baixa de novo. Então, se você tem um movimento assim, ó. Você tem um movimento assim, ó. O mercado rompeu aqui, ó. E você quer fazer uma compra em função desse rompimento. Quando o mercado voltar, você precisa que essa estrutura terciária também tenha seu rompimento aqui. Se ela não tiver o rompimento aqui, ele pode continuar descendo aqui, sabe Deus até onde. Beleza? Pode ser até mesmo uma projeção dessa, rompe um fundo desse, pode vir buscar alvo disso aqui. Ok? Então repara só no movimento que aconteceu aqui, ó. E só de acontecer isso aqui, ó, eu já sei que eu estou no pivôzinho de baixa. E para que eu possa comprar, ele tem que reverter pelo menos um topo anterior. Então, enquanto ele não romper um topo anterior, não fica legal eu fazer a compra nisso aqui, tá? Ó, ele faz um pivôzinho de alta? Faz. Voltou? Deu gatilho até menos sem romper esse fundo? Não. Voltou muito mais lá no fundo, ó.
Perdão, pera aí, deixa eu só arrumar aqui, porque aqui na descida tem um pivôzinho de baixo, ó. Ele tem um pivôzinho de alta, e quando ele chega aqui, ó, ele faz esse pivôzinho de baixa, ó. Então o que acontece, ó? Ele rompe de novo o topinho? Rompe. Mas para mim poder comprar, ele tem que dar gatilho sem romper o fundo. Aqui ele cria o pivôzinho de alta? Cria. Ele tem que dar gatilho sem romper o fundo. Isso aqui não é um gatilho, tá? Ó, veja que os candles estavam aqui inside, me deu leitura de pullback, porém não tem o gatilho comprador. E o mercado vem e desenha novamente o pivôzinho de baixa. A tendência terciária, pessoal, ela é show para quando você quer perceber uma reversão do mercado. Tranquilo? Uma reversão do mercado. Por exemplo, aqui, ó, em relação a esse fundo, vou desenhar aqui para vocês vão entender de forma bem clara isso aqui, ó. Em relação a esse fundo aqui, ó, tem um movimento aqui que é uma pegadinha para muitas pessoas, ó. Desse topo aqui, ó, até aqui embaixo, o preço desceu aqui. Vou botar na cor vermelha, deve ficar bem simples de entender, ó. Isso aqui foi como um candle e desse ponto desceu até aqui. Maravilha? Aqui eu tenho uma movimentação que do fundo veio até aqui. Show? E aqui eu tenho uma movimentação que veio até aqui. Percebe que nenhuma rompeu esse fundo aqui, ó. Maravilha? Aí de repente o mercado vem e faz isso aqui, ó. Ó. Ah, está fazendo um pivô de alta. Está fazendo um pivô de alta, porém está preso dentro deste range aqui. Então, para ele fazer um pivô de alta e você falar assim, vou fazer uma compra ou vou fazer uma venda, o topo anterior de um movimento, pessoal, ele é primordial que seja rompido. Enquanto não romper isso aqui, ó, isso aqui tudo pode ser um micro pullback nesse pequeno movimento de baixa. Então, aqui é interessante comprar? Não, sempre precisa romper o topo anterior. Se você quiser carregar uma linha dessa aqui, ó, carrega uma linha. Aqui está o topo anterior, beleza? Então eu sei que se o mercado fizer aqui, que nesse movimento foi mais um inside, ele também tem alvos aí para cima e pode ser simplesmente de Fibo, beleza? Pegar aqui, ó, 161 de Fibo, ó, por exemplo, chegou no primeiro alvo de Fibo nessa movimentação. Mesmo tendo sido feito um pivô de alta, percebe? Foi feito um pivô de alta, tranquilo, mas o mercado não rompeu esse topo. Então se eu quiser acreditar nesse pivô, ele tem que voltar e não romper esse fundo e me dar um novo gatilho. Beleza? Para que eu possa caminhar com o preço e seguir adiante. Aí o preço volta aqui embaixo. Beleza? Viola o fundo de novo. Então agora nós temos aqui um novo topinho marcado. Tá aqui, ó. Ele violou o fundo lá. Atualizamos o nosso topo para cá. Quando ele romper esse topo aqui, ó, fica mais sadio na volta do preço pensarmos em uma compra. Tranquilo? Rompeu. O preço tem que voltar aqui embaixo, tá? Esses gatilhos que dão aqui nessa zona aqui, ó, serão pequenos scalps. Essa aqui é bem da verdade. Porque você vai ter uma projeção aqui também, pessoal. Vocês têm que pensar muito na projeção, que são os nossos queridos alvos. Beleza? Eu estou fazendo aqui uma projeção clássica, tá? Então, na projeção clássica aqui, ó, nós temos aqui uma região já de 161 aqui, ó. 61,8. Então, aqui já é um primeiro alvo de Fibo que o mercado pode voltar, testar esse topo aqui, ó. Então, temos compra? Temos. Na volta do preço, ele tem a obrigação de romper esse topo. Se ele não rompe o topo, só aqui nesse topo ele já nos dá uma informação aqui, ó, muito precisa de que o mercado já pode cair a partir daqui. Aonde que nós temos essa informação, Luciano? Olha isso aqui, pessoal. Vou desenhar. Baixem esse aplicativozinho aqui, ó, Point to Fix aqui, ó. E começa a brincar de desenhar aqui, vocês vão entender isso aqui, tá? Topinho lá, ó. O que ele fez aqui, pessoal? Ele violou essa mínima. Só de violar essa mínima, eu sei que essa linha de tendência de alta foi rompida. Então esse preço rompeu aqui a mínima, voltou, não rompe topo e dá gatilho. Posso aproveitar o gatilho que acontece no topo? Sim. Só que primeiro você tem que observar que aqui, ó, quando ele vai lá em cima, ele faz um movimento de pivô também. Percebe isso? Esses movimentos, pessoal, eles são importantíssimos. Por quê? Porque se você vai aproveitar um gatilho desse que acontece aqui, ó, você concorda comigo que teve um movimento de pivô? Se teve movimento de pivô, isso aqui, ó, é uma zona que o preço pode vir a brigar aqui na frente. Então, se você faz uma venda, esse preço tem a obrigação de romper esse fundinho, bem como os fundos de uma tendência secundária. Quando ele rompe de uma tendência secundária, ele tem que vir buscar o próximo fundo. Por exemplo, se ele rompe esse topo aqui, ó, ele rompe esse topo aqui. Qual o próximo topo? Eu tenho esse topo e tenho a região
desse topo aqui. Então, se tratando de região, candle referência, beleza? E candle gatilho. Cadê o candle gatilho? Marcar aqui, ó. Então, nós tínhamos essa região de topo. Então, se o mercado rompe um topo, ele vem buscar os próximos topos. Poderia chamar esse aqui de topo, e esse aqui de topo, essa região aqui de topo, e essa região, a região desse topo. Então, quando ele faz isso aqui, ó, para mim, quebra uma estrutura, na volta eu espero que ele não rompa o fundo. Ah, rompeu o fundo aqui. Esqueço a minha compra. Espero ele voltar sem romper o fundo. Opa, rompeu o topo de novo. Eu espero a volta do preço aqui, ó, que ele não rompa esse fundo. E o que eu tenho que esperar desse lado de cá? Do lado de cá, como eu bem disse, ele vai formar uma estrutura. E o ideal é que essa estrutura primeiro finalize, tá? De preferência, finalize. Ó, aqui ela finalizou. Percebe que rompeu um topinho anterior? Então, a partir daqui, ó, os gatilhos compradores serão mais a seu favor. Se você preferiu simplesmente operar aqui, por ter um gatilho comprador aqui, ó, também é válido, sim, que você está próximo da zona de stop, que é esse fundo aqui, ok? Esse fundo aqui é a sua zona de stop. Então, se você está utilizando uma entrada aqui, ó, o mercado deu gatilho tipo 2, o interessante é um gatilho pelo menos tipo 3, né, galera? Pelo menos um gatilho tipo 3. Nesse caso, deu um gatilho tipo 3 violando o fundo ainda, percebe? Então, se você entra numa compra dessa aqui, ó, estaria errado? Não, não estaria errado não. Daria para posicionar até aqui, ó. Sua entrada após esse gatilho. Porque esse gatilho rompeu o topo, ó. Beleza? Você coloca no tempo gráfico de 5 minutos aqui, vamos ver se conseguiria fazer essa entrada. O tempo gráfico de 5 minutos é mais complicadinho. E, ó, chegou na região possível de compra, hein? Falando com vocês aqui, né? Possível de compra. Fazer a projeçãozinha que nós temos aqui. Ó, ele já pagou aí os scalpzinhos. Beleza? Já bateu aqui no 100%. Pode subir até onde? Ele pode testar esse ponto aqui, pessoal. Pode testar esse fundo aqui ou mesmo esse ponto aqui, tá? Nesse movimento aqui agora. Tudo depende se ele vai criar ou um pivôzinho de alta ou um gatilho tipo 3 aqui, pelo menos sem romper esse fundo. Tranquilo? Mas ele tem obrigações, tá? O gatilho tipo 3, ele tem obrigações. O precinho dá um gatilho tipo 1, volta, deu gatilho tipo 3, ele tem obrigações. Mas aqui já era uma região de compra, beleza? O jeitinho que eu tinha mostrado para vocês. Estava com essa marcação aqui, ó. Maravilha. Então, seguindo aqui, pessoal, na conclusão aqui das nossas informações, uns 5 minutos aqui, ó. O preço ele pegou aqui, ó, rompeu um topo, beleza. Na volta do preço, aqui, ó, ele tinha rompido nessa região aqui, ó. Rompeu. Na volta do preço, quando ele dá o gatilho mesmo, ele dá até um engolfo aqui, ó. Engolfo aqui, ó. Se fosse esperar um gatilho no fechamento aqui, o preço não teria voltado, ó. Nos 5 minutos tem esse problema, esse probleminha. Beleza, galera? Então, assim, ó, sempre que vocês estiverem diante do mercado, por exemplo, hoje, o preço voltou nessa região dando gatilhos, mas você quer fazer uma compra mais saudável, espera pelo menos o rompimento de um topo. Rompeu esse topo aqui, ó, a partir desse ponto, o mercado pode fazer retrações nessas regiões de valor. Ele poderia romper aqui e voltar aqui, ó, e te dar uma compra. Nesse caso, ele rompeu esse outro ponto aqui, ó, e voltou aqui para te dar uma compra. Maravilha? Aqui, ó, poderia voltar aqui. O problema é que quando o mercado faz uma retração muito curtinha dessa, a gente sabe que ele é simétrico, né? Então ele tende a replicar esse tipo de pullback. Aqui não replicou, veio replicar aqui, ó. Olha aí, ó. Replicou aqui. Se por um acaso tiver alguma mudança no tamanho, você redimensiona aqui, beleza? Ó, redimensiona aqui. O mercado rompeu o topinho. Quando voltar aqui em cima, ele em alguma região ele vai ter que fazer um pullback. Então esse pullback pode alcançar a mesma amplitude. Alcançou. Pegado aqui. Alcançou. Beleza? E não conseguiu romper topo. Porém, aqui tem uma diferença, né? Nesse caso aqui, ele fez um pivô de baixo. E aqui também era uma região de alvo, tá, pessoal? Essa região aqui era uma região de alvo. Veja que primeiro nós temos a linha, ok? E nós tínhamos também a possibilidade de uma projeção macro, vinda daqui de baixo, e o preço chegando lá, ó. Fazendo a projeção macro, desse fundo até seu topo. Estamos em uma região de 100% de uma projeção macro, ok? Projeção macro aqui, ó, 100% dela aqui, 125%. Daqui é uma região que pode acontecer esse tipo de movimento, ó. Chegou no seu alvo, pela própria projeção tem um alvo aqui, e pelo próprio
Pela própria projeção de lá, nós temos também um alvo. Maravilha? Temos alvos dos dois lados. E nós temos esse alvo. E por aqui também tinha o alvo. Então está tudo em casa. A região está tudo em casa. Esse preço tem obrigação, pessoal? Tem obrigações, né? Ele pode fazer um pullback mais profundo aí? Pode. Essa amplitude aqui, ó, ele alcançou ela e não conseguiu dar continuidade. Rompeu um fundo, então aqui ele está trabalhando para baixo até que ele rompa um topo. Teve a comprinha, beleza, mas o mercado não desenvolveu legal ainda. Natural ele voltar, poder fazer um fundo duplo? Sim, pode fazer. Quebrou a estrutura nessa subidinha aqui? Não, não tem estrutura. Foi apenas gatilho mesmo. Ó. Por enquanto foi só gatilho. A estrutura anterior a esse fundo, nós chamamos de topo, está bem aqui. Ó. Beleza? Esse é o topo. Se aqui, por exemplo, tivesse tido um movimento assim, ó, um quendinho, aqui poderíamos considerar o topo da tendência terciária. Enquanto vocês não aprenderem isso aqui, pessoal, o filtro da entrada fica um pouco subjetivo. Aí sim eu digo que fica um pouco subjetivo. Quando você faz uma entrada baseada na ação do preço e nos movimentos que ocorrem, aí você já entra confirmado, né? Vamos chamar assim, você já entra confirmado. Vou trocar esse aqui por outro. Tá. Então hoje o mercado amanheceu aí comprador. Aqui tínhamos compra. Beleza? E só compra, compra, compra. E aqui nós tínhamos a venda. Essa venda chegou no seu primeiro alvo. Se romper esse fundo aqui, ó, o mercado pode buscar mais alvo para baixo? Pode. Mas eu acredito que ele possa fazer uma volta aqui maior e construir, alcançar essa linha ou um topo mais baixo para esse daqui. Beleza? Pode voltar a subir? Pessoal, pode. Ele pode estar só fazendo. Aqui ele está fazendo só um pullback. Na verdade, pelo movimento de hoje. O que eu diria que não pode romper? Não é que não pode romper, pessoal. Isso aqui são todos os fundos de referência, vamos dizer assim. Pontos de referência. Porque são uma movimentação de euforia. Esses fundos não dá para considerar como relevantes ou muito importantes, mas eles são de referência. Beleza? Referência como? Enquanto o mercado estiver pivotando para baixo, eles podem se tornar alvos, tá? Dando dezoom no gráfico aqui, ó. Olha só. Movimentos eufóricos, a gente não marca eles como fundos ou topos relevantes, tá? Então, o fundo mesmo tá aqui embaixo, ó. Tá aqui, esse preço pode descer até aqui também, tá? Só para vocês saberem, porque olha só. Beleza? Tá numa estrutura aí de baixa. Tá seguindo um canal aí, ó. Ele pode continuar seguindo esse canal aí, tá? Então, ele pode descer aí com tudo. Só que ele chegou no primeiro alvo aqui, né? Então, é normal ele brecar. Maravilha, pessoal? Bom, pessoal, então era isso aí. Análise dos 5 minutos é a mesma coisa. Se tu tiver aqui, ó, no mercado e você quer fazer uma compra ou uma venda, você espera o mercado chegar e construir um pivô de alta ou de baixa para você no mínimo. Eu percebo que o mercado está descendo aqui, ó. Vamos pegar essa movimentação. Teve fundo duplo? Teve. Então aqui é um tipo de acontecimento que a gente valoriza isso aqui. Objetivamente isso aqui é um pullback. Beleza? Porém, aí já rompeu o fundo. Já rompeu o fundo, começou a trabalhar para baixo. Opa, rompeu. Rompeu, mas não criou um pivô de alta. Então ele só rompeu. Beleza? Isso aqui, ó, um candle desse aqui dentro, você não desenha isso aqui não, tá, galera? Você não faz isso aqui não. Você só vai fazer quando tiver um fundo. E um fundo só existe quando acontece um gatilho de compra ou de venda, né? Depende do lado aí. Então aqui na descida do preço, o mercadinho fez isso daqui. Beleza? Subiu direto. Ele tinha que voltar, não romper esse fundo e me dar um novo gatilho comprador, que seria o gatilho tipo 3. Esse gatilho tipo 3, pessoal, é muito bom. Se você tiver nos 5 minutos, é muito difícil tomar stop, tá? E você pode fazer quando o mercado ele desce na região de novo, por exemplo aqui, ó, melhor ponto aqui embaixo. Ele te dá um gatilho comprador, ó. Olha só o gatilho comprador. Ele te deu um candle que podemos chamar de gatilho comprador. Em sequência teve um que rompeu a sua máximazinha. Tá vendo aqui, ó? Então aqui teve um gatilho tipo 3 nessa região de fundo. Beleza? E também, ó, gatilho, voltou. Aqui vamos ver como gatilho tipo 3, ó. Nessa situação aqui nos 5 minutos. Ó, deu um gatilho, ele rompeu a mínima do candle, ele já é um gatilho. O que nós temos que ficar atento é na movimentação que o preço fez. Então tá, deu um gatilho aqui, ó. Beleza? Volta aqui e dá um gatilho tipo 3. Esse primeiro gatilho nos 5 minutos aqui, ó, se você tiver numa região favorável, você assume ele sim como gatilho, tá? Mesmo tendo fechado branco. O que depende aqui, ó, é o que o mercado vai construir depois. Então se eu percebo que o mercado faz aqui, ó, um candle desse que é uma estruturinha,
ele faz isso aqui, ó, eu já não penso mais em fazer a venda, mesmo ele me dando gatilho de venda aqui em cima. Maravilha? É só no pivô mesmo aí, ó, para cima ou para baixo. Deixa eu ver aqui que nós temos aqui, ó. Nós temos uma região que dava uma confluência. Tá um pouquinho mais para baixo aí, ó. Temos FVGs aqui nessas regiões, então esse preço pode descer? Pode. Pode descer sim. Ó, tá dando um gatilho tipo 3 nessa região. Se você vai aproveitar um gatilho, ó, um gatilho simples. Esse candle aqui, ó, ele tem obrigação de romper esse topo aqui, ó. Beleza? Ele tem obrigação. Se ele chegar aqui do jeito que ele está aqui, ó, e ficar sambando muito, ó, veja que nós estamos no 50% dessa queda fechando o FVG aqui. Se esse mercado na subidinha aqui também travar no 50% dessa pernadinha, pode significar que ele venha descer, tá? Então você tem duas projeções sempre. Daqui para cima eu tenho essa projeção, beleza? E aqui nessa pernadinha que ele está fazendo, eu tenho essa projeção. Veja onde ele está. Então aqui desse gatilho o mercado tem que subir, pessoal. Se ele descer aqui, ó, complicado, viu? Complicado mesmo. Maravilha? Então era isso que eu tinha para trazer hoje, pessoal. Um pouquinho das observâncias que eu tenho no mercado perante o movimento dos preços, tá? Prefiro trabalhar no minuto, porque no minuto ele me dá uma visão bem clarinha do que ele está fazendo. Tá? Para ontem, só trazendo aqui, ó, para ontem o scalpinho do pivô aqui, ó, deu 25 pontos nos 5 minutos. O scalp de Din deu 22 pontos, sendo que ontem no scalp do Din ocorreria um stop, tá? Então teve dois gain, um de 18 pontos, 16 pontos e 20 pontos. Esses dois aqui foi com mão cheia, tá? E o stop aqui também foi com mão cheia. Então, eu considero aqui, pessoal, quando eu falo assim, mão cheia, por exemplo, eu dou 18 pontos, porque eu considero aqui como dois contratos, você entrando num ponto e você entrando em outro ponto. Então, completaria 18 pontos com esses dois contratos. Aqui completaria 16 pontos com os dois contratos, e aqui completaria 20 pontos com os dois contratos, totalizando 22 pontos de gain no final do dia. Não teve nenhum dia que isso aqui terminou no negativo, não, tá? Beleza? Então era isso, forte abraço, estou aí, meu e-mail, tudo na tela para vocês aí. Tamo junto, pessoal. Bons estudos.